No coração da Bahia, a paisagem é plana a perder de vista. Até que um degrau de rochas rasga a terra. Não é uma barreira, é um convite. Vamos subir, até onde os rios fazem caminhos sinuosos e a Chapada Diamantina mostra seus segredos. No fundo da caverna escondida, o raio de sol revela um azul improvável. Mergulhar na Chapada é encontrar cenários que a natureza foi esculpindo por milhares de anos. Os primeiros exploradores a chegar nessa região aqui foram os garimpeiros, que vieram atrás dos diamantes que eram encontrados facilmente na beira desses rios aqui. Demorou bastante tempo depois do final da exploração dos diamantes para que os turistas descobrissem que isso daqui era um lugar único no mundo. Agora, além de turista, sabe o que mais que adora lugar único no mundo? É vinho. E é seguindo o caminho dos primeiros garimpeiros que a gente veio procurar o vinho da Chapada Diamantina. E é no pé da Chapada que encontramos os novos garimpeiros, tratando videiras como se fossem diamantes. A agricultura não é novidade aqui. A Chapada Diamantina é uma importante região produtora de frutas, batatas e de um dos melhores cafés do Brasil. E foi justamente batata e café que a família do Fabiano começou a cultivar aqui décadas atrás. Ali no meio, ao encontrar o café no ponto exato para ser colhido, o Fabiano viu quase um sinal. Agora, qual que é a cor boa? A cor boa é a cor de vinho. Do café? É. Cor boa é quando a gente tá com a cor de vinho, exatamente. Então, tem uma ligação na cor já? Tem, sempre tem. O vinho que ele está produzindo aqui ainda está em fase experimental. Só deve chegar ao mercado nos próximos anos. E vai ser a primeira sementinha de uma ideia que o Fabiano quer ver frutificando também entre os pequenos produtores. Será que as raízes das videiras podem segurar os agricultores no campo? Queremos perpetuar isso por mais 100, 200, 300 anos. Isso jamais vai acontecer se as pessoas que estiverem ao redor também não estiverem se perpetuando, estiverem sendo mantidas no campo, tiverem uma renda justa, né, para o trabalho. Os especialistas dizem que cada uva precisa de características específicas de terra e de clima. Eu tenho uma teoria. Vinho gosta é de lugar bonito. E até o fim do programa eu provo isso para você. O Fabiano, mesmo sem saber, concorda comigo. O projeto dele é também turístico. Ele quer tentar levar um pouquinho dessa beleza toda para dentro das garrafas. E quer que as garrafas possam ser mais um atrativo para o lugar. Você achou que ia fazer isso aqui que você está fazendo agora? Abrindo um vinho? Não, eu acho que a nossa família jamais imaginou isso. E quando olha para trás aí? Não, chega a arrepia, né? Ao futuro, a Chapada Diamantina e essa bela vista que nós vemos aqui. Merece. Esse foi o primeiro brinde no novo cenário do vinho brasileiro, mas não vai ser o único. Se produzir vinho na Chapada Diamantina parece inusitado para você, o que vem na sua cabeça se eu falar em Cocalzinho de Goiás, na Serra dos Pirineus? Ninguém gosta de ser chamado de maluco, né? Mas foi isso que muita gente achou do Marcelo e da Adriana. É que o casal decidiu produzir o próprio vinho. Até aí, tudo bem. Mas entre tantas áreas ao redor do mundo e do Brasil, onde a produção já é consolidada, o casal decidiu desbravar o Cerrado, em busca de terras para o cultivo de uvas. Daí a explicação para serem chamados de malucos. Ainda bem que essa fama não pegou. Quando eu olho para as videiras, né, nesse estágio aqui, é uma sensação muito boa de realização, né, de bom trabalho cumprido. E bota trabalho nisso. Quem vê o parreiral assim, cheio de cachos, não imagina o que foi para esses dois, sozinhos, dar início a essa produção. Marcelo é médico. Adriana é analista de sistemas. Há 12 anos, a paixão pelo vinho fez o casal largar a cidade grande, arregaçar as mangas e começar o trabalho com as próprias mãos. É uma região que não tem pessoal, né, não tem instrumental adequado, específico, então a gente teve que fazer realmente uma implantação do zero, né? A primeira safra foi produzida em 2010. Foi uma safra que a gente fez tudo muito artesanal.
A gente fez tudo aqui na propriedade. Nós não tínhamos ainda os equipamentos, não tínhamos a desengaçadeira que fazia justamente o processo de tirar cada baguinha dos talos. Então isso foi feito manualmente, uma a uma, e a gente começava de manhã, sentado num banquinho com uma almofada para aguentar o dia todo. Hoje o casal tem a ajuda de 15 funcionários. A colheita é feita sempre durante a madrugada, com temperaturas mais frias, para retardar o início do processo natural de fermentação da fruta. A produção ainda é pequena, na fazenda de 4 hectares, mas os resultados já começam a aparecer. A pessoa está começando a falar, na minha região a gente produz vinho bom. E apesar das dificuldades, Marcelo e Adriana não se arrependem do dia em que pegaram os filhos pequenos, deixaram a cidade de Goiânia para começar uma vida tão diferente. Algumas vezes eu cheguei a falar, Marcelo, vamos parar, temos que desistir, não dá mais. Uma brincadeira, eu ainda falei, você já vendeu tudo, só faltou vender a esposa e os filhos. Mas ele falou, não dá pra gente parar agora. Precisa de muita paciência, de muita persistência, muita coragem. A gente pode dizer que produzir vinhos nesses lugares tão inusitados só está sendo possível graças a um jeitinho brasileiro. Para ser mais específico, esse é um jeitinho com sotaque mineiro. É uma técnica, uma alternativa, um novo jeito de se fazer vinho que, a meu ver, não tem retorno. Ele está só no começo. O Murilo nasceu no sul de Minas, na terra do café, mas se apaixonou pelo mundo dos vinhos. Foi estudar na França e percebeu que o clima lá, nos lugares onde se faz um dos melhores vinhos do mundo, era muito parecido com o da terra do café mineiro. É o clima da minha terra. Céu azul, noite fria e solo seco. Isso faz vinho de qualidade. O problema é que o clima parecido com o da França acontece no sul de Minas no inverno. E pelo ciclo natural das videiras, as uvas amadurecem e são colhidas no verão. E no verão o clima é outro, mais quente, muito chuvoso, o que não é bom para vinho. Então o Murilo tinha o clima certo na época errada. E daí que me veio a ideia de inverter o ciclo da videira, colocar a uva para amadurecer na mesma época que o café amadurece. Os dois precisam da mesma condição climática para expressar qualidade. E o Murilo passou a testar a técnica da dupla poda nos vinhedos, que funciona mais ou menos assim. Depois da colheita, as plantas são podadas normalmente, na época tradicional. Aí, quando elas deveriam florescer, ele poda de novo. Aí, a nova floração só acontece então no inverno, bem quando ele queria. A dupla poda é um jeitinho, dá uma enganada na planta? Dá uma tapeada na planta, desvia tapeada. o ciclo. Altera o ciclo para que o momento da colheita coincida com a época melhor para fazer qualidade. E como toda essa história está muito ligada ao café, a ideia do Murilo de produzir vinhos no sul de Minas só decolou quando ele conheceu um produtor de, adivinha, café. E o encontro que mudou tudo aconteceu bebendo vinho em uma degustação. Ele, depois da degustação, veio me perguntar, dá para fazer vinho fino em 3 corações? Eu falei sim, se inverter o ciclo. E aí ele me perguntou, o que falta para você experimentar isso? Eu falei, falta achar um louco que acredite nessa história. Ele falou, acabou de achar um. Hoje, o Murilo coordena o núcleo de pesquisa de vinhos da Ipamig, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas, na cidade de Caldas, e passa a técnica adiante. Pelo menos 20 produtores já estiveram aqui. Outros 15 estão aprendendo com o Murilo a seguir as pistas do café. O Márcio é um desses novos produtores. Ele traz para a vinícola experimental de Minas as uvas que planta em São Paulo. Todo o processo, chamado de vinificação, é feito pelos técnicos do núcleo. Mas o Márcio está sempre metendo o nariz por aqui. Sinto muita saudade. Vem dar uma cheiradinha, dar uma provadinha. Sempre. Sem esse apoio, o Márcio não teria conseguido fazer os primeiros vinhos. Ele não tinha vinícola, tinha só o sonho, fazer vinho no interior de São Paulo. Quando você falou para as pessoas, vou fazer vinho aqui, vou pegar essa terra aqui que era batata, que era cebola, que tinha gado, vou botar vinho aqui, vou botar videira. E aí? Louco. É louco. Mas o Márcio resolveu encarar. Plantou as primeiras videiras em Itobi em 2008. Levou 6 anos até encher as primeiras garrafas e mais um tempo para derrubar um certo preconceito. Eu já vi várias pessoas que realmente, quando vêm, falam assim, em São Paulo, vira o rosto, sabe? Então quando a pessoa abre e bebe, se surpreende.
aí não tem preço. A produção deu tão certo que a criação de gado na fazenda acabou. Aqui o Márcio agora já enxerga as próximas etapas do seu sonho. Eu tô vendo até os tanques aqui em cima já. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, exatamente. A entrada da vinícola vai ser aqui com o tanque. É um sonho, né? Eu quero ver um dia à noite, um dia de tarde, final de tarde, sentar aqui na vinícola, cara. E ter uma janela, porque essa vista é bonita, né? E poder tomar um vinho, olhando tudo isso que eu tô vendo e realizando meu sonho. Aí eu posso ter certeza, vou morrer em paz. Aqui. Olhando pra lá. Uhum. Aqui. Tá perto, hein? Espero que sim. Espero que sim. Agora talvez você tenha estranhado eu dizer que Minas ou São Paulo são lugares inusitados para produzir vinho. Você pode ter lembrado, por exemplo, de São Roque, em São Paulo, ou Andradas, em Minas. Aqui em Andradas realmente se produz vinho há mais de um século. O avô dos irmãos Marcon plantou as primeiras uvas nessa região em 1869. Mas a tradição da família era produzir os chamados vinhos de mesa, o vinho que normalmente é vendido em garrafão e custa mais barato. E aqui a gente precisa explicar a diferença entre os dois tipos de vinho produzidos no Brasil. Por todo o mundo se faz vinho com uva de vinho, as uvas chamadas viníferas. Mas aqui no Brasil, essas uvas custaram a se adaptar. Aí os imigrantes começaram a fazer vinho com as chamadas uvas de mesa ou americanas, que são bem mais fáceis de plantar, mais rústicas e resistentes. Em boa parte do mundo é até proibido fazer vinho com elas. Mas aqui a prática se popularizou e ainda hoje o vinho feito com essas uvas, o vinho de mesa, representa mais de 80% do mercado de vinhos no Brasil. E foi o garrafão que apresentou o mundo do vinho para os irmãos Marcon. A gente lembra até hoje que antes da gente poder sair para brincar, que a gente era tudo pichotinho, né? Pra ganhar um sorvete, né? Pra gente ganhar um sorvete no final de semana. Tinha que lavar, sei quantos garrafão, entendeu? 5 litros, lavar, enxaguar, encher e carregar. E depois não podia sair brincar e ganhava o sorvete no final do dia. Os três cresceram junto com a vinícola e produzindo só vinho de mesa. Toda pessoa que vai começar a beber vinho, começa com vinho de mesa. Depois ele vai aprimorando o paladar até chegar no vinho fino. Eu mesmo, quando comecei a tomar vinho, eu só tomava aquele vinho branco, licoroso, doce. Entendeu? Aquele mais doce que tinha, porque eu não sabia beber vinho. Assim como aconteceu com Carlos, o gosto do consumidor brasileiro foi evoluindo e no início dos anos 2000 a procura por vinhos finos aumentou. A gente já tinha vontade de fazer já, né? Mas aí juntou o consumidor nosso, chegava aqui, aquele cara que tomava aquele vinho de mesa mesmo, que aí que você já vai ver a evolução, né? Aquele cara que tomava vinho de mesa, você não tem um Cabernet, um Merlot. A primeira tentativa de fazer vinhos finos não deu certo. As uvas foram colhidas na época tradicional, durante o verão, período de chuva, e estavam longe do ideal. Aí eu, como sou responsável da cantina, eu já ficava louco, entendeu? Porque eu brigava com ele falava que não tinha culpa, e ficou naquele negócio, né? E a vontade de fazer vinhos finos poderia ter acabado ali. Mas aí, o Luiz Henrique conheceu a técnica criada pelo Murilo, que permite colher uvas durante o inverno com um clima mais seco, e decidiu comprar novas mudas, escondido dos irmãos. Você tá louco? Não vende, gente, vai vender. Se a gente produzir um bom vinho, vai vender. E vai vender caro, né? A gente vai ganhar dinheiro, né? E vai ter um público diferenciado. Aí eles falaram, é capaz, nunca. A prova dos 9 foi tensa, os trabalhadores da fazenda chegando no vinhedo para a colheita. Atrás dessas telas estava o destino dos negócios da família, mas foi ver os primeiros cachos e o Luiz respirou aliviado. Chegou a matéria-prima para fazer esse vinho, eles até assustaram, falaram assim, nossa, teve razão mesmo, né? Aí eu fui falar para eles, gente, vamos plantar mais um pouco? Eles já fizeram assim, vamos, nem discutiram. E o que ninguém imaginava virou realidade. Então o pessoal fica que não acredita muito, né, no nosso terroir aqui, que aqui seja o lugar para uva fina, né? Terroir é uma palavra chique, né? É, chique. Mineiro falando terroir fica bonito. É bonito, né? Costumava falar caipira, né? O terroir, essa palavra chique de origem francesa, quer dizer o efeito que a terra, o clima produzem no vinho. E o terroir mineiro
está enchendo de orgulho os irmãos. Os trabalhadores hoje colhem uvas Chirá, Cabernet, Merlot, mas quando termina mais um dia de colheita, a festa ainda tem o gosto da tradição, com um vinho de garrafão servido sobre os ombros. O mesmo sol nasce para todos no sertão de Pernambuco. Mas não chove para muita gente não. E o sertão segue seco, ardendo, esperando a estiagem acabar. Em meio a um cenário tão árido, chegamos a um oásis, feito de videiras, uvas e vinhos. O segredo para colorir de verde e roxo o sertão são as águas do Rio São Francisco. Foi pertinho dele que as vinícolas se instalaram, usando as águas do rio para irrigação. E produzem aqui de um jeito que não se produz em nenhum outro lugar do mundo. Aqui a gente tem colheita contínua, o ano inteiro a gente colhe aqui, toda semana a gente colhe uva. Em todo o mundo, as videiras produzem uma vez por ano, no verão. Aqui, elas dão 2 safras. E com o manejo certo, eles ainda conseguem fazer com que toda a semana tenha uva sendo colhida. Enquanto a gente colhe um parreiral que está lá na frente madura, já tem outro parreiral que está pintando, outro está na fase de floração. E assim contínua, quer dizer, nunca para. Isso só é possível por causa justamente do sol, do clima que tanto castiga o sertão. A região tem basicamente 2 estações. Uma é quente, a outra é muito quente. E essa constância de calor e tempo seco faz com que, com as águas da irrigação, as plantas vivam num eterno e produtivo verão. A única região do mundo em que você no mesmo dia vai, visita uma vinícola, uma plantação e no mesmo intervalo você consegue observar a planta nos 4 estágios que seriam as 4 estações do ano. O Ricardo Henriques é o enólogo português de uma das grandes vinícolas da região e agora quer consolidar o Vale como uma referência de qualidade no mundo do vinho. Ele sabe que essa história tem que correr junto com a preservação do Rio São Francisco. Então as pessoas têm consciência que a água é um recurso finito. Então tem que ser estimado, tem que ser valorizado e tem que ser bem aproveitado. Até porque se a água acabar... As pessoas que vivem aqui, vivem da região, vão fazer o quê? Vão viver do quê? E tem muita gente vivendo desses parreirais. Faz 30 anos que as uvas começaram a mudar a história da região. Hoje são 5.000 empregos criados pelas 6 vinícolas espalhadas pelo Vale do São Francisco. Um deles é o do Valdemir. Você era uma pessoa que não sabia nada de vinho? Nada, não tinha conhecimento nenhum sobre vinho. Nem tomava? Nem tomar eu sabia. Mas em 18 anos trabalhando aqui, ele aprendeu tudo sobre uva. Mas aqui ela já está bem docinha, já está quase pronta para ser colhida, quase pronta para ir para a fábrica. Para virar vinho? Para virar o vinho. O Valdemir começou como auxiliar, depois foi laboratorista, guia turístico, hoje é gerente de produção da vinícola e muito grato ao vinho. O que eu consegui até hoje, então, foi devido a esse emprego meu aqui, trabalhando com uva, trabalhando com vinho. E é coisa assim que eu gosto de fazer, é trabalhar com uva, é trabalhar com vinho. E esse vinho também cria empregos indiretos aqui. A gastronomia e o turismo da região cresceram, recebendo gente que já viajou o mundo por causa do vinho e que resolveu ver de perto essa produção tão única. Olha, eu tinha muita curiosidade daqui, todo o processo do gotejamento, né? É interessante ver como é que eles fazem para manter tudo verde. E os turistas se encantam e se esbaldam. Gostou dessa uva? Boa demais. Delícia. E os atrativos não acabam na plantação, claro. Lembra que a água que rega essas videiras vem do São Francisco? E o São Francisco é lindo demais. Quem visita as vinícolas também pode conhecer de perto a imensidão do rio. No Nordeste, tão famoso pelas praias, os turistas do vinho descobrem uma espécie de Caribe de rio no meio do sertão, a bordo de um catamarã. E em vez das tradicionais caipirinhas ou cervejas do litoral, aqui o passeio e o mergulho são regados a espumante. Dentro do Rio São Francisco, provando o espumante daqui da região, é uma experiência inigualável. E ele é feito com essa água aqui, né? Isso. A água não vai irrigar as uvas. Pois é. Então, de uma maneira ou outra,
tá tomando um pouquinho de São Francisco aí, né? Verdade. Tá gostoso? Maravilhoso. Recomendamos pra todos. Tá reparando no som aí? O pessoal cantando? No sertão, trilha sonora pra vinho é forró. Meu jeito assim, e alegre o meu viver. Ah, forró, velho, chico e vinho, não tem escolha melhor. E é embalado por brindes como esse que o espumante nacional brilha. Virou a estrela de um mercado que tem um enorme potencial para crescer. O brasileiro bebe menos de 2 litros de vinho por ano. É pouco se a gente comparar com os vizinhos. Cada chileno consome 17 litros, os argentinos 23. E se compararmos com a França ou Portugal, então, lá o consumo médio é de 42 litros por ano por habitante. Além disso, quando falamos de vinhos finos, 80% do que o brasileiro bebe é importado. Mas quando o assunto é espumante, isso muda. Nos últimos anos, o consumo dos importados diminuiu e o dos nacionais aumentou. Hoje, 82% dos borbulhantes que consumimos é daqui mesmo. Um dos motivos da alta é que o espumante brasileiro é muito bom. E os mais premiados vêm do sul do país, da terra dos pioneiros e principais produtores de vinhos nacionais. Até a década de 30, só se fazia no Brasil vinho de mesa, aquele vinho colonial feito pelos imigrantes. Aí um grupo de agricultores aqui do Rio Grande do Sul resolveu se juntar para tentar fazer vinho fino. Eles trouxeram as mudas da Europa e plantaram as primeiras videiras aqui em 1929. E são essas videiras. Essa aqui é uma senhora de 87 anos. 87 anos de serviços prestados ao vinho brasileiro. Hoje as videiras quase centenárias vivem numa espécie de aposentadoria remunerada, preservadas numa pequena área da propriedade de 140 hectares em Flores da Cunha. Também está lá o casarão das primeiras festas da uva, guardando boa parte da história do vinho no sul do país. O dono comprou a área em 2001 e o plano era fazer um loteamento. Mas aí começaram os apelos de quem conheceu ou viveu a história do lugar. Deixa uma área de vinhedos aí que fique para a história, não desmanche o casarão, tenta fazer com que uma área dessa você dê continuidade, né, para que isso fique com a história. E essa história não é de Flores da Cunha, não é do Rio Grande do Sul, é uma história do Brasil. Deonir Argenta resolveu não só preservar parte da história, como também entrar de vez no mundo do vinho. Trouxe 170 mil mudas da França e da Itália e começou a dar forma ao que se tornaria uma das vinícolas mais modernas do país. No lugar histórico, onde os primeiros pés de uva foram plantados, hoje tudo respira modernidade. Até a tesoura aqui é automática para facilitar a poda das videiras. E em caso de geada, uma espécie de névoa d'água vira um escudo de proteção para as uvas. O prédio foi encravado no meio de uma rocha. Pelos 4 andares para baixo da terra, a pedra está lá, fazendo as vezes de parede. E esse é o caminho das uvas. Desde que entram na vinícola, vão sempre para baixo, por gravidade, até serem engarrafadas. O último subsolo é quase um templo. É aqui que espumantes e vinhos tintos e brancos descansam, terminam de amadurecer ou fermentar antes de ir para o mercado. E como existem pesquisas internacionais dizendo que vinhos ficam ainda melhores com música clássica, aqui toca Tom Jobim, o tempo todo. Tom Jobim foi um brasileiro que fez sucesso no Brasil e no mundo, foi reconhecido pelo seu trabalho e a gente queria que os nossos vinhos se inspirassem nele, entende? Ela quer que a inspiração do músico influencie o vinho. A inspiração dela vem da terra dos pioneiros, que casou tão bem com a modernidade do projeto deles. Chegar aqui de manhã, ver essa vista, cada dia único, o tempo, se está chovendo, se está com sol, se está com geada, é sempre uma paisagem diferente, é uma renovação. Eu acho que enche tanto o espírito da gente que a gente se energiza. Se você é um entusiasta dos benefícios do vinho para a saúde, daqueles que abrem uma garrafa e diz que isso faz bem para o coração, escuta essa. O Instituto do Coração agora tem um vinho. Duvida? Olha ele aí, é um Merlot feito no Rio Grande do Sul que leva o nome do Incor no rótulo.
Mas calma, não é um vinho remédio e nem vai ser possível comprar. Isso é pesquisa científica. Não adianta você bater aqui na porta do Incor para ganhar vinho para tomar 3 semanas, não vai adiantar. O Dr. Protásio estuda há 15 anos os benefícios do vinho tinto para a saúde. Vários estudos experimentais indicam mecanismos que de fato são benéficos para o sistema cardiovascular. A mais nova pesquisa dele é sobre os efeitos do vinho na flora intestinal. É que a gente produz no intestino uma enzima que está ligada à aterosclerose. A medicina já sabe que dá para evitar essa enzima com antibiótico. Só que não dá para a gente tomar antibiótico a vida toda. O que o Dr. Protásio quer saber é se o resveratrol, substância encontrada no vinho, também pode controlar essa enzima. Durante 3 semanas, os pacientes que participam da pesquisa vão tomar uma dose diária de 250 ml de vinho tinto, que é a quantidade dessa garrafinha. Aliás, vale lembrar que essa é a dose máxima que os médicos recomendam. Mais do que isso, mesmo sendo de vinho, o consumo de álcool pode fazer mal para a saúde. Enquanto o Dr. Protásio estuda os benefícios do vinho para o nosso corpo, esse pessoal aí quer fazer um vinho mais saudável. O grupo da cidade de Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, está investindo na chamada biodinâmica, uma técnica que trata das plantas, tratando todo o ambiente. O que eles estão misturando aí é um preparado com esterco de vaca e alguns outros ingredientes, tudo natural. Uma espécie de homeopatia da agricultura. E não é só dar uma misturadinha, não. Esse é um trabalho de 1 hora. Vai fazer meia hora já, agora que vocês estão... Eu não devia ter dito isso. Por quê? Tem uma regra, a gente nunca fala. Nunca fala a hora. Acabei de estragar o... Pra não desanimar. Ah, pra não desanimar? Por quê? Ainda tem quanto tempo aqui? Meia hora. Mais meia hora. Estamos na metade. E aí e é um trabalho pesado, né? É, com certeza. Por isso que fazem com bastante gente. Também tem a lógica da quanto mais gente envolvida, mais energia, né? Eles trabalham muito com a questão da energia. Então tem muita energia sendo colocada aqui nesse composto. Bastante. Esse é um dos princípios da biodinâmica, canalizar energias para melhorar os vinhedos. Esse composto, por exemplo, depois de pronto, vai ser enterrado e vai ficar assim por 6 meses. E não é só para aproveitar o calor, como num processo de compostagem, é para captar as informações e energias da terra. Aqui, o revestimento é de madeira, mas dependendo de onde vai ser aplicada a mistura e para que ela serve, podem ser usados outros recipientes. Você falou de enterrar dentro de um crânio de uma vaca. Isso é uma técnica. Se eu enterrar num pote de barro, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A lógica desse invólucro, que a gente chama, que no caso é o crânio, ele exatamente tem isso. Ela tem a capacidade de captar determinada informação, de determinada energia. Se for num pote de barro, ele vai ter capacidade de captar outra energia, outra informação. Então não é a que nós queremos. Então, para aquele preparar, nós queremos esse tipo de informação. Então nós selecionamos a antena que vai fazer esse processo. O Leandro Venturim é agrônomo e coordena o projeto de biodinâmicos da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul. A biodinâmica vai lidar com fases da lua, com energia das pessoas, com energia da terra. Isso. Não é uma coisa mística. Não, não é místico. E quem acha que é místico tem que testar, aprovar, usar e ver a diferença que dá. Paulo José é agricultor e há 1 ano vem usando a técnica nas plantações de uva. No começo eu achei um pouco estranho, né? Eu achei, será que vai funcionar isso aí e tal? Aí quando eu comecei a estudar, então, fazer cursos, aí eu fui ver que isso tem muita lógica. Ele já tinha visto essas lavouras mudarem bastante. Ainda menino, acompanhou a chegada dos agrotóxicos. Depois, já adulto, trocou a agricultura convencional pelos orgânicos. A agricultura orgânica já é muito boa, né? Mas eu acho que é possível melhorar ela com biodinâmica. E o vinho mudou? O vinho, assim, palatavelmente, a mudança não é tão grande. Porém, os benefícios que ele traz para a saúde, com certeza, são maiores, né? O suco também. Você acha que é um vinho mais saudável? Com certeza. O projeto da biodinâmica começou aqui há 3 anos. Hoje já são 30 produtores envolvidos. Até pouco tempo atrás, uva orgânica aqui não passava de meia dúzia de produtor que chamavam de bicho grilo, né? Agora nós temos, se considerar a uva entregue nas cooperativas, já por produtores associados às cooperativas, já temos mais de 2 milhões de quilos de uva.
orgânica. Se considerar estes grupos que estão se formando agora, nós temos dezenas de pequenos produtores que já estão no processo de produção de uva orgânica e também acumulando esse conhecimento do biodinâmico. E todos se ajudam. Depois de passar a manhã juntos, amassando e enterrando adubo, o grupo chega à propriedade do Hélio para aplicar um outro preparado. Todo o princípio da biodinâmica e da produção orgânica, ela requer cooperação, é bem distinto de um processo competitivo. Os objetivos só são alcançados se todo mundo cooperar. A Marina é enóloga e uma das responsáveis técnicas do grupo. O biodinâmico vai ser um complemento para a produção dela. A Marina já faz vinho natural, de uvas orgânicas, 3.500 garrafas por ano, sem usar nenhum ingrediente artificial nem produtos químicos. Ela trabalhava numa vinícola convencional da região quando conheceu o vinho natural. Quando eu provei esses vinhos, eu disse, não, é isso aqui que eu quero fazer. É assim que eu quero que os meus vinhos sejam um dia. Mas isso, eu não tinha vinhedo, eu não tinha contato, então eu ia ter que começar do zero. Aí quando começa e você vê que sim, isso dá resultado e que realmente você tem um produto diferente, você tem um produto extremamente puro e que eu acho que realmente ele faz a conexão com o teu lugar, o lugar de origem da uva. Isso tá na taça, isso é apaixonante. Isso faz com que você mova mundos para que isso dê certo. E se você nunca tinha ouvido falar de vinhos naturais, saiba que o movimento cresce em todo o mundo e já tem espaço no mercado brasileiro. Seguindo o som do bandoneon, chegamos a uma espécie de quartel-general dos vinhos naturebas em São Paulo. Tem uma ondinha de achar legal comida natural, comida orgânica, mas as pessoas ainda bebem e não têm a menor ideia do que tem no copo. E isso é extremamente importante, tanto quanto a salada que você come. A Alice e o Ramatiz são donos desse bistrô, que é também uma loja de vinhos naturais. São garrafas de todos os cantos do mundo, sempre naturais, orgânicas ou biodinâmicas. Dentro de cada uma delas tem uma história que eles fazem questão de conhecer e divulgar. A loja foi criada há 8 anos. Quando quase ninguém falava disso no Brasil, eles já estavam na busca da verdade do vinho. Eu prefiro um vinho naturalmente desequilibrado do que um vinho quimicamente equilibrado. Me agrada mais. Ele é mais verdadeiro, ele é mais puro, ele é mais real e, de fato, nada é perfeito. O que é um vinho sincero? É um vinho que não vai mentir para você para te agradar. Ele vai ser justamente o que ele é. Se você gostou, ótimo. Se não gostou... Nesse programa a gente já cruzou o país para mostrar para vocês os lugares mais inusitados onde está se fazendo vinho no Brasil. São Paulo, sul de Minas, Chapada Diamantina, Cerrado. Mas espera aí que ainda tem mais. Zenke, pode abrir. Talvez o mais inusitado dos produtores você vai conhecer agora. E não é no campo não, é bem aqui no meio da cidade. Bem-vindos à garagem do Zenke. O lugar onde esse camarada aqui faz pelo menos 6.000 garrafas de vinho todo ano. Isso é uma coisa que você tirou de onde? Começar a fazer vinho dentro da garagem? Aproveitar o local que eu tinha, né? Se eu fosse fazendo um local, uma vinícola, eu não ia ter condição, né? Então eu vou aproveitar, fazer meus trabalhos, meus ensaios, para daqui a um tempo abrir minha própria vinícola. Geograficamente, como é que é dividida a tua garagem hoje aqui em área? A tua vinícola, como é que ela é aqui? Bom, ali é a parte da recepção de uvas e de fermentação. Na entrada do carro ali. Isso, na entrada do carro. Aqui a gente tem a fase de envelhecimento, que é a fase de barricas, onde os vinhos pegam mais corpo, né? Pegam mais... enfim, eles estabilizam. E aqui é a parte que eles ainda estão um pouco jovens, que é a parte que eles ficam nesses tanquinhos de polipropileno. Aí a uva entrou lá junto com o carro, pelo caminho do carro, aí passou para um tanque, veio para cá para a barriga de envelhecimento e aqui atrás já está na garrafa. Isso, aí depois ele vai para a cave. A cave é o local onde o vinho matura, dentro da garrafa. Ah, você tem uma cave aqui ainda? Tem na garagem? Na garagem. A cave do Zenker é, na verdade, pela altura, uma meia cave, vai? Não, tem um sofá, fica à vontade aí. Você tem aqui espumante? Isso. Processo de fermentação aí? Aqui é a parte do meu porão onde que os vinhos maturam na garrafa. Então eles precisam passar esse período na garrafa para
se soltar. Eles entram muito tenso e ali eles soltam. O spa do vinho aqui. Os equipamentos para fazer vinho, o Zenker foi juntando, criando, improvisando. O espumante está quase pronto. Para tirar a borra que fica na garrafa, o Zenker usa uma chave de fenda com um guardanapo. E não é que funciona? Depois ele completa a garrafa, bota a rolha, lacra, tudo manualmente. E nem essa inventividade toda, nem o amor pelo vinho são coisas novas para ele. É uma paixão de criança que brincava de fazer vinho. E eu ficava incomodando meu pai que eu queria fazer champanhe. Na época não se conhecia o termo espumante, era champanhe. Então o que a gente fazia? Ele comprava os garrafões de vinho e eu botava nas garrafinhas de guaraná, muito antiga, pequenininha, e botava açúcar e tentava refermentar, mas não ia dar certo nunca. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8, 9 anos. O sonho do menino se realiza hoje na mesa da garagem, onde o Zenker está sempre recebendo amigos para degustar e falar das suas criações. O vinho, ele fomenta amizades, ele fomenta relações, ele fomenta emoções. Quando a gente toma esse vinho, tu sente que é um vinho que te faz bem. É um alimento, né? Existe energia nisso. Bom, você ainda deve lembrar que eu falei lá no começo do programa que ia provar para vocês que vinho gosta é de lugar bonito, né? Então, confere comigo. Vinhedo da Chapada Diamantina, lindo. Vinícola do Cerrado, linda. E as uvas que nascem no Vale do São Francisco? E o cenário do sul de Minas, já famoso pelo café, olha isso. No sul, a paisagem é quase uma Toscana brasileira, de cair o queixo. E a garagem do Zenker? Tá certo, vamos lá, a garagem do Zenker não é a coisa mais linda do mundo, vai? Mas o amor que ele tem pelo vinho é. E essa é a grande brincadeira, é entender a particularidade de cada bebida e ver que são únicas, né? E viver esse momento de fato. Saúde. Ele sabe onde. Viva o vinho! Saúde! Viva o vinho do Brasil!